Olá, bom dia. É com muita alegria que a gente estreia hoje um novo Brasil das Gerais. E agora em novo horário, gente, às 11 da manhã. Então, continue ligado, o programa está começando. E para esse primeiro programa, nós trouxemos também com muita alegria o cantor, compositor e guitarrista Afonsinho, que é parceiro antigo aqui da Rede Minas, do Brasil das Gerais. Tem muita história, né, Afonsinho? Muita história. Para contar. E também a nossa companheira de trabalho aqui da Rede Minas, a jornalista Marcela Martins. Muito bem-vindos, gente. Obrigadíssima pela presença aqui nessa estreia de hoje. E, gente, o Brasil das Gerais estreou, na verdade, há exatos 20 anos. E tudo começou com a nossa queridíssima Roberta Zampetti. Ei, gente! Ei, turma do Brasil das Gerais! Nossa, gente, que coisa boa, né? Vocês recomeçando mais uma vez. Eu acho que recomeçar é bom demais. Eu tô aqui para desejar tudo assim, muito sucesso, que as pessoas possam se sentir representadas com o programa que vocês fazem todos os dias, né? Eu acho que isso é fundamental. E eu tenho um carinho muito especial, né, pelo Brasil das Gerais, porque tudo começou comigo, vocês sabem, claro que com a ajuda de muita gente. Programa que eu fiquei durante 16 anos, né? Eu sabia que um dia eu ia ter que sair, mudar, como eu fiz mesmo, né? Fui pro Soul 60, tô super feliz com o projeto Soul 60. Mas eu tinha uma preocupação, vou confessar para vocês. Eu queria que o programa ficasse com alguém que tivesse bom coração. Sinceramente, acho que as outras coisas vão ajeitando, sabe? Mas acho que a pessoa tem que ter bom coração. E a Patrícia, né, Patrícia? Eu acho que você tem um coração maravilhoso. Então, ó, tudo de bom pra vocês. E um beijo muito carinhoso. Tchau, tchau. Um beijo, Roberta. Brigadíssima, tá? Eu fiquei até emocionada aqui com o seu carinho. É uma honra muito grande para mim estar aqui continuando esse trabalho que você começou. Eu agradeço muito, em nome de toda a equipe, a sua participação e os votos de boa sorte. Gente, foram 16 anos com a Roberta, depois 3 anos comigo apresentando o programa, nos fins de tarde, nas noites aqui da Rede Minas. E agora essa nova fase, onde o programa ganhou novo horário e novo formato. Ficou mais leve e mais divertido. Enfim, a gente tem muita história para contar aqui ao longo do programa hoje. Olha só. E aí, muito boa noite para você. Vamos relembrar algum desses bons momentos agora? A importância do programa Brasil das Gerais na minha vida, sim, foi fundamental para minha carreira. Eu aprendi, né, eu comecei a prestar atenção no contexto, no conteúdo, na produção, na linha editorial do programa e aprendi muita coisa, mas muita coisa, porque imagina, cada dia a gente abordar um tema, trazer mais ou menos em média 5 a 6 convidados no programa. Então, assim, uma produção diária, uma produção que requer muito, mas muita dedicação mesmo. A gente tinha muita afinidade, as pessoas, a gente colocava, a gente, né, falava sobre as questões polêmicas, a gente trazia temas que na mídia ainda não estava sendo falado. Então, assim, isso foi fundamental para o processo, para o crescimento do programa. Muitos profissionais de área de saúde, de comportamento, de educação, de tecnologia, enfim, vários profissionais passaram pelo programa Brasil das Gerais durante anos e muitos foram descobertos e muitos alavancaram, inclusive, na carreira, né, devido ao programa. E o que mais marcou também foi a descoberta da Paula Fernandes no programa, né, cantora, César Menotti e Fabiano. E teve muitos outros profissionais também, de artistas, de pessoas, né, que hoje estão na mídia, que começaram no programa. Bem, eu entrei na Rede Minas em 2007 como estagiária
Eu já tinha feito a seleção, né? Porque naquela época era uma seleção assim de todos os candidatos para N vagas de N programas, prova escrita, teste psicotécnico, etc. E depois, por último, vinha para a entrevista no programa em questão que você fosse trabalhar. Então eu já estava nessa última etapa. Aí a Roberta sabia que eu estava nessa última etapa. Ela falou, ok, você vai trabalhar no Brasil das Gerais. Ali seria a minha a primeira vez que eu teria um contato com a televisão, porque eu trabalhava num banco antes, então eu não conhecia nada. A grande questão foi que eu achei muito legal isso da Roberta, porque ela falou assim, calma que aqui você vai aprender tudo. Gente, olha, Cláudio chegou, vocês têm todo o suporte para ele. Então, assim, foi recebido de braços abertos por ela e por todo mundo. E comecei literalmente do zero, a entender o que era uma edição, o que era uma fita DVC Pro, que a gente trabalhava com fita naquela época, DVCAM, o que era uma ilha de edição de uma TV na prática, um controle mestre. Então, era tenso, era divertido, era aprendizado e, sobretudo, trabalho em equipe. Resumindo, eu digo que a minha porta de entrada e o meu aprendizado, eu acho que o apresentador, o produtor de um programa hoje na Rede Minas, que eu me tornei, é fruto desse aprendizado que eu tive no Brasil das Gerais, lá em 2007. Obrigadíssima, Claudinho. Um beijo aí. Nosso querido colega que hoje faz o Conversações aqui na Rede Minas. E a Alessandra, nossa produtora, voltou a trabalhar com a gente nessa nova fase, né, Lelê? Olha ela aqui ao vivo, aqui dando todo o suporte pra gente no estúdio. Essa aqui, gente, tá com a Roberta desde o começo, depois comigo e, assim, fundamental na nossa história, viu, Lelê? Uma honra e um prazer te ter aqui comigo também, com a gente, com toda a equipe. Obrigada. Obrigada a você. E, gente, o Afonsinho também participou dessa história, né, Afonsinho? Ao longo aí desses 20 anos, quantas vezes você teve aqui no programa? Olha, eu vim... Bom, oi, gente, tudo bom? Olha, eu vim algumas vezes aqui. Eu me lembro de ter vindo sozinho, no dia do compositor eu vim. Depois eu vim com o Arnaldo Brandão, que era do Hanoi comigo, o Arnaldo veio e o Samuel Rosa veio junto, a gente até tocou violão, foi muito legal nós três. Pra quem não sabe, Afonsinho foi professor de guitarra de Samuel Rosa. Não é responsa. E a gente veio, aí viemos os três, assim, fizemos até uma foto, eu estava lançando o meu primeiro disco pela gravadora Dubas, então tem uma foto, até postei outro dia no Facebook essa foto com o disco, assim, o Arnaldo, o Samuel e eu. E eu vim várias vezes, porque tinha uma coisa da gente, tinha um entrevistado e tinha uma pessoa que fazia perguntas também, né? Eu vim algumas vezes com 14 bis, vim com Sai Guarabira, vim um monte de Veio vezes. comigo também, depois, quando eu assumi o programa, né? exatamente. Nas noites, nos fins de tarde, como eu disse. Vamos relembrar alguns momentos, gente. Olha, eu assisti os maiores shows da minha vida vendo Terço, que era o Flavinho Magrão. Pera, vamos esclarecer isso. Vocês começaram com o Terço. Não. O Magrão. O Magrão com o Magrão, Flávio. tá, com o Flávio. Tava começando a tocar Tá. e eles iam fazer show no Chico Nunes e a gente ficava lá na porta querendo entrar para ver, né? Ver a passagem de som, assim, que era super legal. Aí de vez em quando via um passando assim e tal. Aí... Você não era pequenininho, não, né? Mais ou menos. Um pouquinho menor, assim. Meu bem, cê me mandou catar coquinho, mas eu não fui catar coquinho, não. Eu fui embora, triste só. Mas eu fiz vestibular de arquitetura, porque eu gostava de desenhar. E formei em jornalismo, não sei nada de jornalismo. Mas chegou a formar, pegou o diploma. Peguei o diploma. Mas eu sempre soube que eu queria ser músico, desde pequenininho. Quando eu formei, meu pai falou assim, você formou em jornalismo para me dar o diploma. Eu falei, pai, toma o diploma. Vagalumes lá no breu do céu, tanta estrela no riacho e eu, feito um sapo solitário até, quase louco atrás de um beijo seu, tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer, um chá de panela pra esquentar. Muita lembrança boa, né, Afonso? Lembrança boa, muito legal. Muito disco lançado aqui com a gente. Foram
12 discos aí, todos a gente passava por aqui para fazer o lançamento. Sempre aqui da Rede Minas, né? Sem dúvida, pô, vocês ajudaram a gente demais. Os artistas aqui, eu acho a coisa muito legal, essa coisa da Rede Minas, da rádio, de divulgar o pessoal daqui, para a gente ficar conhecido. Se não tiver essa ajuda de vocês, ninguém conhece o trabalho. E aí a gente acaba ficando amigo também, né? Porque é uma convivência de tantos anos, a melhor parte. Ô, gente, e a gente estava lembrando aqui de uma coincidência, infelizmente essa não muito boa, que eu estreiei na apresentação do Brasil das Gerais logo depois da tragédia de Mariana, do rompimento da barragem de Bento Rodrigues. E agora a gente estreia essa nova fase na sequência do rompimento da barragem de Brumadinho. Por isso, hoje a gente fez questão de trazer a Marcela aqui no estúdio, porque ela esteve tanto em Mariana, na cobertura da tragédia da Samarco, como agora na cobertura da tragédia da Vale em Brumadinho, né, Marcela? E você pode contar aqui pra gente um pouquinho dessa experiência. É coincidência triste, né, Patrícia, a gente falar de estreias próximas a esses acontecimentos. Mas eu acho importante a gente marcar também para mostrar que a gente tem acompanhado tudo muito de perto, assim, porque, enfim, quando aconteceu em 2015, novembro de 2015, lá em Mariana, né, rompimento da barragem de Fundão, foi aquele susto, foi uma coisa muito grandiosa, e enfim, e eu lembro que eu fui para lá no primeiro dia, eu estava trabalhando, cobrindo um fórum de mineração, coincidentemente, e aí me ligaram e falaram, estourou uma barragem em Mariana, e eu não tinha dimensão daquilo, nenhuma, assim, não imaginava o tamanho, né? E aí eu corri para Mariana e fiz a reportagem, comecei a acompanhar isso tudo e fiquei acompanhando até hoje. A gente ainda vai em Mariana. Nesses 3 anos aqui na Rede Minas a gente fez uma série de reportagens sobre mineração, sobre a situação das barragens. Então, assim, a gente esteve atento e aí, infelizmente, o cenário que a gente vê é um cenário muito perigoso, né? Não é que ninguém esperava, de uma certa forma esperava-se até que outra coisa fosse acontecer. Mas você achava que você ia participar em tão pouco tempo de outra cobertura desse tipo? Eu torcia para que não, porque como a gente se aproximou dessa pauta e a Rede Minas, do mesmo jeito que o Afonso colocou muito bem, a gente dá muito espaço para falar de artistas, mas a gente também dá muito espaço para falar de outras situações, então o nosso jornalismo está sempre atento, não abandonou isso nesses 3 anos. Para a gente está falando de rompimento de barragem há 3 anos, né? Então, eu não queria, né? Torcia para que não acontecesse. Quando aconteceu, foi um novo choque. Mas eu não vou te falar que foi inesperado, porque são bombas relógio, né? Então, assim, infelizmente, a gente teve essa coincidência de ser próxima da estreia do Brasil. Eu me lembro muito bem, há 3 anos atrás, que estava pertinho. E, enfim, a gente trouxe as vítimas, né? Os sobreviventes, na verdade, de Mariana no programa, tiveram suas casas devastadas, ficaram desabrigados, cada um contando um pouco aqui das suas memórias, da sua história. E agora essa tragédia humana ainda maior, né, Marcelinha? Como é que foi para você separar essa coisa da pessoa, da jornalista, numa hora dramática dessa? É muito difícil, assim, porque são muitas histórias, né? A gente chega e tem a história ou da pessoa que salvou, ou da pessoa que perdeu alguém. Em Mariana foram 19 pessoas que morreram, um número sempre representativo, mas ainda assim muito mais baixo do que o de Brumadinho. Então, Brumadinho está com essa carga muito forte, são muitas histórias, todo mundo conhece alguém que está desaparecido. Então, é complicado, assim, separar a emoção do trabalho, mas eu acho que o mínimo que a gente pode fazer enquanto jornalista é tentar fazer um trabalho bem focado para a gente conseguir falar sobre esse assunto de uma forma que seja verdadeira, assim, que traga informações consistentes para que a pessoa que está assistindo a gente possa também começar a entender que isso está acontecendo, de alguma forma se atentar de que talvez ela possa participar na comunidade dela, acompanhar mais de perto. A gente está em Minas, né? Várias cidades têm essas situações. Então, às vezes, a pessoa que está assistindo um programa numa manhã, no final de tarde, pode se atentar que ela tem como participar mais da vida da cidade. E me parece que os últimos números divulgados já foram encontrados 121 corpos e 107 identificados, né, Afonsinho? Para você também, que é artista, está sempre falando de coisa boa aqui com a gente, é difícil, né? Nossa, não tem quem não fique mexido aí com essa tragédia. Eu acho que eu não dei conta de ser jornalista por causa disso, dessas coisas assim, sabe? De ter que enfrentar isso, mas não adianta, porque a gente também sente, né?
mesmo sem estar no jornal, você sente, assim, você fala, nossa, é muita loucura. Eu, na hora, eu me lembro, eu sempre, quando eu penso nisso, assim, eu lembro de uma frase do Caetano que explica muita coisa, assim, inexplicável, que é a força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? É muito louco isso. Essa frase dele é muito e há forte, quantos assim. anos, né? Não, há muitos anos. Há muitos anos, né? O Caetano falou isso já de uma coisa do passado, assim, que sempre aconteceu e tal. Então é muito barra pesada, muito barra pesada mesmo. É isso. Muito triste, né, gente? Centenas aí de famílias destruídas pelo descaso, pela falta de responsabilidade dessas empresas, sem falar na morte de mais um rio e de todo o prejuízo para o meio ambiente, para as comunidades ribeirinhas que dependiam e ainda dependem do rio para sobreviver. Enfim, é um crime mesmo que a gente espera que seja apurado o mais breve possível. Vamos fazer agora um rápido intervalo? E a gente volta já já com muito mais para você. Estamos de volta nessa estreia do Novo Brasil das Gerais. Hoje com o Afonsinho, que é compositor, cantor, instrumentista e até ator, né, gente? Um multiartista. E com a Marcela, nossa companheira aqui do jornalismo da Rede Minas, que veio especialmente para dividir aqui com a gente nessa estreia um pouco dessa experiência dela com as tragédias das mineradoras, que a gente já pode falar no plural, né? Infelizmente, ela passou pela tragédia de Mariana e agora, semana passada, esteve em Brumadinho quantas vezes, Marcela? A semana inteira, né? Desde o primeiro dia, foi sexta-feira passada, e aí sucessivamente indo lá quase todo dia. Outros profissionais também aqui da casa, o tempo inteiro lá. E você conseguiu chegar perto, assim? Consegui. Bem pertinho? Eu fui numa comunidade que chama Parque da Cachoeira, que foi muito atingida, então mais de 30 casas, pelo que os moradores estão falando, ficaram debaixo do rejeito, né? E aí a gente chega bem perto, e é muito ruim chegar muito perto, porque é um cenário muito desolador, assim, né? Muita lama. A gente chama de lama, não é lama, é um rejeito de minério, né? Tem pedra, tem outros materiais pesados, mas a gente chama de lama, porque se assemelha. Mas é um cheiro meio químico também, um cheiro forte, então estar no local é bem impactante, bem ruim mesmo, mas tem que estar também, né? Jornalisticamente a gente tem que estar lá para mostrar. Mas é diferente a gente ver as imagens pela televisão e você estar lá, né? Lá você tem a dimensão do tamanho da coisa. Eu acho que sim. Eu lembro muito de Mariana, assim, porque cada vez... Agora eu, infelizmente, estou um pouco acostumada com as paisagens que eu estou vendo lá. Mas Mariana, toda vez que eu ia, era uma coisa diferente, assim, porque aí primeiro era o rio, que era aquela cena do rio muito sujo. Aí teve o dia que eu fui na Samarco, né, que também pertence à Vale é uma das acionistas, e a gente via aqueles caminhõezinhos lá no meio, aquele tamanho do vale, né, que é onde se extrai o minério e tudo mais, e é uma dimensão gigantesca, assim. Por isso que toma essa proporção também, né, a gente não tem muita essa noção. Sem falar no dano ambiental, a Marcela é super ligada aí às questões do meio ambiente, né, Marcela? Inclusive, então, falando em Brasil das Gerais, né, Patrícia, quando a gente estava em 2015, depois que aconteceu a situação de Mariana, a gente fez uma reportagem, um programa super especial sobre quadrilátero aquífero. Exatamente. Eu fui convidada para produzir esse programa. Logo no comecinho aí da minha história. E aí a gente contou sobre a situação da Serra do Gandarela, que é uma serra ali que passa por várias cidades da região metropolitana que tem reserva de água e tem reserva de minério, uma coincidência geológica. E os ambientalistas já falando, né? Desde aquela época, já dando o alerta. Porque a mineração causa outros impactos. Antes de rompimentos de barragem, tem outros impactos também, né? Então, tem uma série de questões que precisam ser muito bem pensadas, porque são coisas que valem muito mais do que o dinheiro que vem dessa atividade, né? Então, claro que as cidades elas dependem de empregos, mas quando você conversa com uma mãe que perdeu um filho, é diferente. As coisas são, né? O peso é diferente. É duro demais, assim, não dá nem para imaginar o que é passar por uma situação dessa. Eu acho que a gente está numa época que a gente tem que ouvir essas histórias, sabe? Tem que dar espaço também, né? Eu acho que tem que dar voz para essas pessoas. Por causa de dinheiro, né? Se você pensar, igual você falou, pessoa, dinheiro e a vida.
É muito louco, né? Essa balança, assim. A gente vem aceitando, mas não é normal, né? Não é. E voltando aqui, gente, para dar agora um respiro, vamos voltar a falar dos 20 anos do Brasil das Gerais. E pelo programa, como a gente já disse, passaram milhares de convidados. Milhares mesmo, assim, porque você imagina aí quantos convidados desde 1999. Muita gente boa, que inclusive começou aqui na Rede Minas. Olha só quem mandou um recadinho especial pra gente. E aí, galera do programa Brasil das Gerais. Estou passando aqui para dar uns parabéns a esse programa que está aniversariando. Um dos primeiros programas que abriu as portas para quando eu e o Cezinha começamos, mostrar o nosso trabalho junto com a nossa querida Roberta Zampetti. E hoje fazendo mais um aniversário aí. Parabéns a toda a galera do programa Brasil das Gerais aí. Que Deus continue abençoando esse programa, que vocês continuem dando valor às nossas raízes, à nossa cultura, ao nosso povo de Minas e, claro, o povo do Brasil inteiro que quer mostrar o seu trabalho, viu? Assim como foi com a gente. As portas foram abertas por aí, a gente hoje está cantando por todo o Brasil e fora dele também. Tem muitos talentos precisando dessa oportunidade que vocês deram pra gente, viu? Obrigado, Brasil das Gerais, parabéns. Obrigada a você, Fabiano, que alegria receber sua mensagem. O Fabiano, ao lado do irmão e parceiro César Menotti, eles estão em turnê nos Estados Unidos, lançando aí o novo DVD, Os Menotti, e mandou esse vídeo de lá pra gente. Valeu demais. Obrigadíssima. E, como a gente comentou aqui também no começo do programa, Paula Fernandes também foi lançada, de certa forma, aqui no programa, porque ela veio fazer uma participação especial. E aí o Marcos Viana estava em casa, viu, gostou dela e quis convidá-la para fazer uma participação especial no Sagrado Coração da Terra. E aí a carreira dela deslanchou a partir de então. E vários outros, né, artistas e até pessoas também de outras áreas que começaram aqui com a gente. Então, uma alegria muito grande, né, Afonsinho? Felicidade total. É igual eu te falei, eu lembro de muita gente, era um programa que eu gostava de ver, porque sempre tinha uma novidade, e eu sempre achei muito legal esse negócio de valorizar a turma daqui, sabe? Isso é fundamental, assim. Você que teve que morar fora no início da sua carreira, fora, né? Fora de Minas. Embora, era Chegou mais uma hora difícil, que você né? pode continuar aqui. Voltei para... Eu sempre amei Belo Horizonte, então eu fiquei 10 anos no Rio, mas morrendo de vontade de voltar para cá. Mas quando eu saí, a gente tinha pouco espaço. Hoje não, hoje, graças a Deus, graças a esse tipo de programa, as rádios, isso aqui a gente consegue mostrar um trabalho nosso aqui, as pessoas começaram a descobrir que tem, né, que as coisas daqui têm valor. Né? Isso é muito importante para a gente, é fundamental para a carreira. Como eu te disse, a gente não existiria se não fosse essa ajuda de vocês. Sem dúvida. Na divulgação do trabalho da gente. Marcelinha devia ser criança quando começou o programa, né, Marcelinha? Você lembra? Eu também era. Opa, eu tenho... Nós, né? Eu tenho uma história com o Brasil das Gerais de antes, assim. Eu era criança e o meu pai veio participar de um programa. Sério? E ele veio, era um programa sobre promessas. E ele veio falar sobre uma promessa que ele tinha feito para mim, para uma situação que eu tinha tido na visão, e ele fez uma promessa, parou de fumar por causa dessa promessa. E ele foi encontrado aí pela produção do Brasil das Gerais, talvez até pela Alessandra, que a gente conversou mais cedo. Sim. E aí ele foi encontrado e veio contar a história. E aí minha mãe me pôs na frente da televisão, mas ela queria fazer uma surpresa, assim, né? E aí ela me pôs para ver aquele programa. Se eu não me engano, meu pai entrava assim no segundo bloco. E eu achei super interessante, porque eu lembro, eu era criança, eu estava acostumada a assistir desenho animado, não assistia programa. Você achou o máximo ver seu pai na televisão. E eu achei tão legal, era a Roberta, né? E a Roberta com aquele sotaque, com aquele jeito, assim, parecia que estava na cozinha lá de casa, falando comigo. Eu achei o máximo, acho que foi um dos momentos que eu me despertei para jornalismo, para televisão. E quem diria, alguns anos mais tarde, você aqui com a gente na Rede Minas, né? Então, eu acho que isso que é legal, da gente contar os bastidores dos programas, porque tem tanta história afetiva, né, Patrícia? Tanta gente que viu uma coisa e depois começou a pesquisar sobre aquilo, despertou para um tema porque teve um convidado falando. Eu acho legal a gente, então, chamar atenção para esse tipo de influência que a gente exerce mesmo. E contar essas histórias que o público gosta de saber, né? Eles veem só o que a gente leva até a casa, né, das pessoas, mas as histórias de bastidores muitas vezes são as melhores, né? As mais gostosas. Você encontra faz uma parceria, combina ali, vai cantar um outro negócio num outro lugar, é muito bacana. E, gente, para planejar essa nova fase do programa, nossa equipe foi até as ruas para saber, então, das pessoas o que elas gostariam de assistir na TV, num programa matinal. Dá só uma olhada. Eu gostaria de ver, assim, no novo programa, falando sobre a saúde, né?
Eu acho muito importante, né, as pessoas cuidarem da saúde, sobre artes, né, artesanato, música, pintura, tudo em artes em geral. Olha, eu acho que a cultura, né, todas as formas de expressão da cultura, dança, teatro, filme. Eu sou uma cinéfila assumida e, bom, acho que nesse momento, então, em que a gente vê tanto combate à cultura e tanta gente contra exposições e ações culturais, eu acho que mais do que nunca a gente tem que reforçar a cultura. Eu gostaria de ver, como dona de casa, a área de gastronomia, artes artesanais e artes musicais também, artistas de música, como aqui na nossa área nós temos várias bandas. Gostaria de vê-los apresentando, né, coisas novas, que hoje precisa, até para dispersar mais a mente desses jovens de hoje. E a gente vai ter um pouquinho de cada coisa aí nessa nova temporada do programa, viu, gente? Vai ser bem bacana. Se você também quer mandar uma sugestão do que você gostaria de assistir, é só escrever pra gente. Nossas redes sociais estão todas aí, fique à vontade. E aí, Afonsinho e Marcelo, o que vocês gostariam de ver nessa nova fase do Brasil das Gerais? Pode falar. Eu vou com todo mundo. Acho que arte é sempre importante falar, sempre importante mostrar. A TV pública, eu sou uma defensora da TV pública, da TV que é feita assim, para fortalecer algumas coisas, né? Então eu acho que a gente tem que dar espaço para isso. Essas histórias do Afonsinho, de artistas que são revelados aqui, eu acho encantadoras, assim. Eu acho que é o espaço para isso. E fora isso, tudo quanto for informação que puder, enfim, dar um novo sentido para quem está assistindo, porque acho que a TV tem esse papel. Tem que ser uma companheira que incentiva coisas boas para quem está assistindo, para quem quer ter um momento, né, de entretenimento e de conhecimento também. Então, espero que essa nova fase seja tão boa quanto as outras e traga tudo isso aí também no pacote. Será, se Deus quiser. Como fala bem, né? Não é? Fica até difícil falar depois, fica difícil, assim, eu repito tudo que ela diz. E eu gostei desse negócio que você falou da televisão ser a companheira, né? Aquela que você pode confiar nela, assim, que está falando verdade, que está não sei o quê. É muito bonito isso, porque realmente a gente precisa disso. Ainda mais nessa fase que o Brasil está passando, a gente precisa de informação boa, né? Que a gente possa confiar. E eu acho que, assim, para a coisa... Agora, puxando a sardinha para o lado dos artistas, eu acho que quanto mais gente, tem tanta gente aqui em Minas com trabalho bacana, eu acho que mais até do que em outros lugares do Brasil, que eu acho que quanto mais pessoas vocês conseguirem mostrar com trabalhos novos, acho que vai ser muito enriquecedor para a cultura que está precisando. Todo mundo da entrevista, eu achei legal, todo mundo falou, cultura, não sei o quê. É legal, né? Eu sou suspeita porque eu amo cultura. Mas, além disso, a gente vai falar sobre comportamento, educação financeira, economia doméstica, saúde, que é uma área que sempre teve muita demanda mesmo das pessoas, do público, ao longo desses 20 anos, né? Que a gente deu esses serviços de saúde. Vamos continuar firme com isso. E utilidades aí do dia a dia, com muitas dicas para você. A gente faz agora uma pequena pausa e volta já já. Estamos de volta e esse é o novo Brasil das Gerais. Aqui você vai ver assuntos do dia a dia e dicas para facilitar a sua vida. Vamos falar de economia doméstica, saúde, sustentabilidade, organização pessoal, comportamento, gastronomia e com várias receitas e dicas muito práticas para o seu dia a dia. E trazendo sempre convidados muito especiais, como a Marcela e o Afonsinho, nosso multiartista. Acho que é a primeira vez que eu te entrevisto sem violão.
sem guitarra na mão, né? Tô assim, sem saber. Sem saber o que você faz com as mãos, né? Porque eu falei, não, gente, vamos deixar o violão Afonsinho protege, né? tocando no VT que a gente mostrou e hoje ele vai bater papo com a gente, né, Afonsinho? O violão protege, né? A gente igual um escudo. Assim. A gente fica sempre querendo que ele esteja com o violão, né? Mas tudo bem. Não é? O papo dele é ótimo, né? Eu falei, o Afonsinho conversa sobre qualquer assunto, por isso que eu quis tanto que ele tivesse aqui hoje com a gente. Mas vamos continuar sobre essa nova fase, esse novo Brasil das Gerais, que foi criado com muito carinho para você, baseado nas pesquisas da nossa equipe sobre o que as pessoas realmente querem ver hoje na TV, o que interessa para elas. Dá só uma olhada. Eu acho que questões que influenciem os nossos hábitos, nossos comportamentos e principalmente que foquem na conscientização das pessoas, né? Despertar o pensamento crítico e o aproveitamento dos espaços públicos, por exemplo, né? Conscientização sobre o meio ambiente, por exemplo. Eu acho que entender de economia e entender de comportamento são duas coisas primordiais assim, para a sociedade e para todo mundo, enriquece todo mundo, né? O Brasil vive uma crise, então é importante saber gerir os seus recursos, a sua economia, né? A economia doméstica mesmo. E o comportamento também, entender quais são os problemas que a gente tem na sociedade, em função de que eles acontecem, por que eles acontecem, né? Então, entender para além da superficialidade que está por trás de todos os comportamentos aí sociais. É isso aí, Marcelinha, em se falando em meio ambiente, é um assunto que realmente você entende e gosta, né? A gente está falando de sustentabilidade, que está tão em pauta, felizmente, hoje em dia. Gosto. E eu acho que é isso também, assim, é um assunto que interessa a todo mundo. Eu sou suspeita para falar, mas eu coloco como o assunto mais importante hoje, porque a gente está falando em condições de seguir com a vida aí no planeta e de ter um dia a dia melhor também. Muitas questões de meio ambiente estão ligadas a melhorias no dia a dia, né? Hoje a gente consome muito, já estive aqui no Brasil das Gerais para falar sobre isso uma vez. E eu acho que quando a gente resgata umas relações com a natureza, com estilos de vida mais sustentáveis, a gente cria uma vida mais saudável também. Então, todo mundo está sentindo falta de alguma coisa, assim, né? Todo mundo sempre está com uma angústia, um incômodo. E aí a gente vai cuidando das áreas todas da vida, mas às vezes esquece de voltar lá para o básico, que é consumir menos, né? Ter mais acesso a espaços com mais simplicidade. Ambientais. Como a nossa entrevistada disse, aproveitar os espaços públicos, né? O que a cidade nos oferece, isso é tão importante também, né, Afonso? Eu sei que tem criança pequena em casa. E tanta coisa para aproveitar, né? E assim, saber escolher. A gente vai ficando mais velho, você vai descobrindo uma coisa que você falou aí que é muito legal. Assim, aprender a aproveitar a cidade, aprender a viver com menos e mais qualidade de vida. Porque se você começa a prestar atenção que aproveitar a vida é diferente do que a gente aprende lá, no princípio, com a coisa do consumismo, assim, tem que ter para... Não, a felicidade... Olha, eu vou contar um negócio rapidinho aqui. Um dia me perguntaram num negócio de entrevista, assim, qual foi o meu momento mais feliz na vida. Eu acho que a pessoa que perguntou esperou que eu fosse responder, foi um show, não sei onde, ou o carro que eu comprei. Não, não foi nada disso. Foi um momento que eu passei eu sozinho, quem tem filho vai saber isso. Um dia o meu filho, Fred, meu primeiro filho, chorou no quarto. Aí eu levantei para ir lá no bercinho dele, e aí ele era desse tamanhozinho assim, ó. Aí eu bati no bumbum dele assim, tá, para fazer ele dormir, e ele dormiu de novo, ele teve um pesadelo, não sei o quê. E naquele momento eu tive a maior felicidade da minha vida, que foi descobrir que estava eu, ele e Deus ali. E eu descobri que aquele negócio de eu fazer ele, eu fiquei olhando a mãozinha, o cabelinho, foi o momento mais feliz da minha vida. Não tinha dinheiro nenhum, não tinha nada. Tinha eu e ele. Mas foi mesmo. Ali foi uma coisa que eu entendi. Talvez, né, nesse momento. Não sei, eu entendi a felicidade assim, da vida, sabe? Aquela vidinha ali. Hoje ele está maior do que eu. Mas era aquela coisinha desse tamanhozinho assim. Então ali foi como é que chama isso? Insight que as pessoas falam, né?
Assim, não é? Que lindo, assim, né? Mas é verdade. Assim, a moça que perguntou ficou até meio decepcionada, porque ela esperou que eu fosse falar, não, o show que eu fiz. Não foi nada disso, o carro que eu comprei, foi eu e ele. Ninguém sabe disso, ninguém presenciou aquilo, a não ser eu e ele. Que ele também não, que ele estava dormindo, era pequenininho, foi Mas só é eu mesmo. justamente essa simplicidade que a gente quer resgatar, né, Marcelinha? Sim, e tem tanta coisa que a gente pode falar sobre, né, Patrícia? Por isso que eu acho que é legal ter um programa afinado com isso. Porque tem tanta experiência que basta alguém te falar para você falar, nossa, pode ser assim. Porque é isso que o Afonso falou, vão contando histórias pra gente ao longo da vida. Tem que vir alguém para contar uma história nova, pra gente entender que dá para ser de outras formas também. E quando acontece uma tragédia da dimensão, uma tragédia humana, principalmente da dimensão de Brumadinho, que você começa a olhar para dentro novamente e pensar e agradecer pelo que você tem e valorizar tudo aquilo que você tem e olhar para as pequenas coisas, né? Porque a gente tem realmente a dimensão que a vida é um sopro, voa, né? Você sentiu isso, assim, mais uma vez? Totalmente. Eu acho que isso é o principal, assim. É a percepção de que a vida é um sopro e de que é isso que é o importante. Que o restante a gente vai se embolando nesses nós aí, mas que a vida, que a própria existência, né? Eu me lembro também, Patrícia, quando a gente fez um programa sobre Mariana, aqui no Brasil das Gerais, esse que a gente mencionou no começo do programa, veio uma escritora que fez uma pesquisa no Rio Doce, não sei se você lembra disso. Sim. Ela tinha conseguido financiamento para fazer uma pesquisa sobre culturas do Rio Doce. E no intervalo aconteceu o rompimento da barragem. Então ela fez a pesquisa depois que o Rio Doce já tinha sido atingido pelo rejeito. Mas ela fez questão de fazer. E indo nas comunidades ao longo do rio, ela foi descobrindo uma cultura, uma dança, uma música, um estilo de vida bem simples, bem ligado à arte e às coisas pequenas que estavam mantendo aquelas comunidades vivas. Que era isso que estava dando sustentação para aquelas existências, né? Então eu achei isso muito bonito, muito simbólico a gente lembrar disso agora também. Muito lindo, porque isso não se perde, né? Não, felizmente. Isso recupera, né? Recupera de alguma forma o que foi perdido por outros motivos também. E você falou em vida mais saudável, né? Principalmente depois que você teve esse olhar mais apurado para o meio ambiente. A gente quer trazer também temas ligados à alimentação. Fiquei sabendo que você é vegana. Eu sou vegetariana. Vegetariana, né? E a gente queria trazer um pouco disso também, dessa alimentação mais saudável, né? Mostrar que é possível, que vale a pena. E para você foi realmente transformador, né, Marcelinha? Foi. Várias histórias. Eu não como carne há 7 anos. Eu também. Eu sou vegetariana nesse programa. Mas eu acho que o mais interessante para mim foi voltar para outros consumos. Agricultura familiar, comida feita em casa. Eu acho que isso para mim foi ainda mais simbólico, assim, em termos de saúde, assim. É uma coisa que eu gosto bastante, que eu acho legal de falar. E você, Afonsinho? Eu vou adorar se estivesse aqui, porque eu tô afim de aprender a cozinhar agora. Ainda eu sou sabe. ruim de cozinhar, não, eu sou ruim, assim. Lá na sua casa a Vivi cozinha? A Vivi mais ou menos. Lá em casa o problema é que ninguém cozinha bem, mas eu tô querendo aprender agora. Porque eu acho muito legal isso, assim. Eu sempre fui ligado em comida, também não como carne há muitos anos, mais de 20, eu acho. Mas eu fico querendo aprender a fazer comida. E uma coisa que você falou sobre o sopro de vida, meu pai viveu 102 anos. É maravilhoso. Ele faleceu em outubro agora. Isso, faleceu em outubro. E ele falava muito isso, ele foi um cara muito cheio de vida, que aproveitou muito a vida. 100 anos ele viveu trabalhando, ele começou a trabalhar com 7, parou com 100. Trabalhou 93 anos sem parar. E ele falava, olha, aproveita porque a vida voa. E ele viveu 102. Os últimos 2 só que ele ficou mais debilitado, mas até os 100 ele foi firme, trabalhando todo dia, e alegre, brincando, fazendo palhaçada. Assim, até no hospital, um dia antes dele subir, ele estava brincando com as enfermeiras e tal. Então, assim, ele falou, aproveita porque a vida voa. Então, gente, vamos aproveitar. É com essa mensagem, então, que a gente encerra o programa de hoje. Queria agradecer muito mesmo, assim, em especial vocês estarem aqui hoje nessa reestreia com a gente, dando sorte aí para essa nova etapa que vem pela frente. É uma alegria de verdade. Agradeço em nome da equipe de coração. Obrigada, sucesso para vocês. Adorei. Amém. Obrigada a você de casa também pela companhia. Te espero amanhã, às 11 em ponto, aqui na sua Rede Minas, com mais um
Brasil das Gerais. E a gente encerra com trechos aí do arquivo aqui da Rede Minas, do rompimento da barragem de Mariana, para fazer uma homenagem, porque Mariana também não pode ser esquecido, né? A gente está falando aí muito de Brumadinho, mas não podemos esquecer o que passou e também a nossa reverência e solidariedade à população de Brumadinho. Estamos juntos aí para o que vocês precisarem. Muito obrigada e até amanhã.